Queridas amigas, são a maioria das nossas usuárias, né? Graças a Deus. Queridos amigos, não é que não quero zombar de ninguém. Não deve. Absolutamente. Mas 80% são, né, do sexo feminino, se bem que sexo na alma não tem nada a ver, né? O sagrado feminino, sim. E hoje vamos falar a Marisa Oliveira, que veio aqui numa sincronicidade esplêndida, ninguém esperava. Hoje eu cheguei muito cedo aqui, cheguei uma hora antes, e de repente digo, bom, o que é que eu vou fazer aqui? E chegou um anjo aqui que o nosso querido Wagner trouxe, né? Nada é por acaso, você sabe, né? E agora eu passo a palavra ao Wagner e a nossa querida Marisa. Vamos ver o que é que sai. Falaremos de um monte de técnicas não invasivas, terapêuticas, desse grande número de facilitações que resolvem realmente os problemas da alma, né? E que são pouco conhecidos às vezes. Infelizmente, nós continuamos no site a repetir, mas mesmo assim, esta repetição tem que ser constante, profunda e atualizada continuamente. Por isso que ela está aqui com o nosso mentor, querido Wagner, e vamos ver o que dá aqui hoje. Obrigado. Legal. Olá, pessoal. Eu tinha combinado hoje uma gravação com o Sérgio e com o Jefferson, e a gente, inclusive, estaria gravando agora o programa dos animais. Mas aí apareceu lá em casa de surpresa minha querida amiga, a Marisa, e aí falei, vamos lá, já que você está aqui, está com tempo livre, vamos aproveitar hoje, sua agenda deu essa brecha, vamos fazer uma entrevista com você. Aliás, Sérgio, já tinha comentado sobre ela, sim, alguns programas anteriores, que eu falei, vamos trazer aqui algumas pessoas, alguns terapeutas, lembra? A gente tocou na questão, você falou da pessoa que tinha lá, era bipolar, lembra? Que a gente falou sobre bipolaridade. Eu falei assim, vou trazer aqui. Mulher foi embora hoje. Algumas pessoas falam disso, a Marisa inclusive já tinha citado ela. Então a Marisa, ela é a orientadora do Espaço Origens, lá no bairro do Brooklyn, onde tem um grupo de estudo às terças-feiras à noite comigo. A Marisa é minha amiga há muitos anos, é uma terapeuta muito séria, muito confiável, ela dá cursos de coaching, faz iniciações de reiki, é uma das reikianas mais sérias que eu conheço, trabalha com constelação familiar e trabalha com cursos com o sagrado feminino, o resgate da alma feminina. Então, a gente vai bater um papo com a Marisa, eu e o Sérgio, começando pelo reiki, tá? O trabalho de passagem de energia com as mãos, seguindo o método criado pelo Mikao Usui, ou melhor, resgatado pelo Mikao Usui, no Japão, e que tanto sucesso faz, dentre várias outras formas de trabalhar a energia, como a cura prânica, o passe espírita, o jorei da igreja messiânica. Existem muitos métodos de passagem de energia, e atualmente o reiki é um desses grandes métodos. Então a gente vai começar conversando com a Marisa sobre o reiki, e vamos derivar no meio do tema para a questão do sagrado feminino, que é um tema que o Sérgio também gosta muito, sempre coloca coisas no site. Tem uma quantidade enorme de artigos sobre o sagrado feminino, que é um dos pontos de grande interesse das pessoas, e meu em particular. Legal. A Marisa também é terapeuta e atende individualmente muitas pessoas com aconselhamento psicológico e terapêutico, ela é profissional nisso também. Então, vamos bater um papão com ela, vamos deixar que o papo flua normalmente. Não estava programado, a gente não agendou nada, não colocamos nada no papel para ter um roteiro, para deixar de forma simples, para a gente aprofundar com essa querida amiga aqui, e acho que vocês vão gostar muito. O conteúdo dela pode ajudar a muitas reflexões. Marisa, brigadão por você ter vindo. Eu que agradeço estar aqui, foi super, né, surpresa. No primeiro momento eu falei, não dá, não me maquiei. Né? E eles dão risada. Como se a maior parte do seu público... O sagrado feminino merece também uma maquiagem especial. Ou seja, a Marisa falou assim, mas eu não me maquiei. Eu falei, eu e o Sérgio também não, então não vai dar a mesma. E é interessante, porque enquanto eu estava aqui esperando para começar, eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque eu ainda pensava, eu não me maquiei, né? E daí
né? É óbvio que o que conta é o conteúdo, né? Sem dúvida nenhuma, o que tem para se passar é o conteúdo, né? Mas o quanto que isso nos afeta, mulheres, né? Eu pensava que nenhum dos dois estão preocupados com isso. Mas de alguma forma isso ecoa, né? E são os desafios de estar num corpo de mulher. E eu acho que assim, para o espírito que vem encarnar aqui na Terra, encarnar como mulher significa ocupar um mecanismo mais complexo, porque a mulher tem diversas características. Entre as quais produzir um ser humano. Exatamente. Coisa pequena. Exatamente. Então, o equipamento da mulher, o equipamento físico, é muito complexo. E a psique da mulher também é muito complexa. Então, eu acho, estando como homem, inclusive, eu acho mais fácil de viver. As mulheres têm mais trabalho, ou melhor, os espíritos que hoje estão ocupando corpos femininos e aí se manifestando com o feminino, dá muito mais trabalho para cuidar do veículo físico. Eu acredito que o homem é como se fosse um jipão, desses que você sobe um enduro, uma montanha cheia de lama. Já a mulher é Ferrari, vai ter que cuidar de outras maneiras, o veículo é diferente e dá mais trabalho para fazer manutenção e correr na pista de forma diferente, né? Bom, seguinte, Marisa, vamos começar pelo Reiki. Conta pra gente como é que se iniciou, você se iniciou dentro do Reiki com essa história toda, ao ponto de hoje você fazer cursos de Reiki, você é uma mestra dentro dessa tradição, inicia muitas pessoas e com um conteúdo muito bom. Então conta para nós como é que você entrou no Reiki. Aliás, ampliando, até o Sérgio pediu, o que é o Reiki, para quem não sabe ainda, fale um pouquinho para a gente sobre isso. Acho que eu vou primeiro falar um pouquinho sobre como aconteceu tudo isso na minha vida. Na realidade, eu nunca tinha ouvido falar de Reiki, e uma amiga minha começou a fazer um curso, falou que tinha feito um curso e se tornou professora de Reiki, mestre Reiki, e no primeiro curso dela ela me convidou. Eu fui porque eu fiquei sem graça de falar não, né? Era uma amiga, eu tinha que ir lá prestigiar e eu fui. E naquele primeiro curso eu senti muitas coisas, né? E comecei a me questionar o que era aquilo. E começou um movimento interno de eu querer fazer na sequência vários cursos de Reiki, eu não entendia direito por quê. Porque o certo é dar um espaço, você amadurecer dentro de cada um dos níveis, são 4 níveis. Né? Mas tinha uma urgência, eu comecei a fazer os cursos. E depois, mais pra frente, eu entendi um pouquinho isso. Né? Foi quando, um pouco depois, aconteceu a doença do meu marido. Na época eu estava casada, né? E daí o meu marido na época foi diagnosticado com câncer de pâncreas, baço e fígado. Então a gente, pelo amor de Deus. A gente já sabia. Pâncreas, baço e fígado. Tudo de uma vez só, e ele estava ótimo, assim, eu olhava para ele, estava tudo certo, ele só tinha o olho meio amarelinho. Típico da hepatite ou problemas hepáticos, né? E daí a gente levou um susto e já sabia que ele ia desencarnar, já era fato, né? Como você sabia? Já era, o corpo já estava muito comprometido, já não era mais cirúrgico, já não tinha mais nada para fazer. Que idade tinha também? 51. O câncer de pâncreas, o Sérgio, amigos, ele é assim, quando a pessoa às vezes descobre, ele já está avançado. São dois tipos de câncer muito rápido, que é o de pulmão e aquele que atinge o pâncreas. Quando a pessoa descobre, às vezes o processo já está espalhado em várias partes. Meu irmão teve na Itália. E foi muito difícil, mas conseguiu ser operado com sucesso depois de vários anos. Agora, a origem, o psicossomático do caso, normalmente, no pâncreas, o caso era meu irmão, que era o general da Polícia Militar lá na Itália, e era uma pessoa estressada, era uma pessoa muito rígida, mesmo sendo um pisciano, né? Não morreu, né? Não morreu. Teve sorte, mas falta de alegria para mim, no caso dele, falta de, sabe, de pegar a vida e rasgar tudo, fazer, manda ver, faz, vive quebrar o protocolo e ficar mais expansivo. E ele lá, durão, sabe, meu Deus do céu. Então, desculpa se interrompi, mas no caso do meu irmão, o problema provavelmente foi gerado por uma infelicidade grande em manejar a vida.
Aqui talvez a gente abra um pouquinho outro caminho, que daí a gente começa a falar um pouquinho das doenças psicossomáticas, sim, né? Sim. E o que eu aprendi na minha experiência dentro desse processo, porque eu comecei a buscar também, queria entender muito qual era o padrão emocional que estava associado a isso e tal. E o Antônio é um pouco... olha que legal. É um pouco, cara, só saiu do corpo. Eu nem pensei. Continua sendo. Ninguém morre. Né? O oposto um pouco dessas características que você me trouxe, né? Uma pessoa de bem com a vida, né? Então não encaixava muito dentro do que eu conhecia enquanto princípios de doenças psicossomáticas. E o que eu entendi dentro desse processo, que eu pude aprender também, é que tem algumas coisas que nós trazemos no nosso corpo já registrado. Já, por causa de vidas passadas. Né? Como memórias, né? Algum resgate. Isso, e que tem alguns processos que nós vamos passar por eles. Né? Claro que a psique ela vai atuar também dentro de um padrão cristalizado emocional. Né? Mas a gente também tem que abrir um pouquinho essa outra possibilidade. Porque senão a gente fica também, às vezes, tentando... Eu percebo as pessoas me procurarem, formatando muitas coisas com um livrinho, isto é isto, isto é isto, não, isto é cada isto. caso é um caso, Né? E foi um processo maravilhoso. Mas conhecendo a pessoa é algo mais além do livrinho. Da Louise Hay, que era uma das principais. E foi um processo assim maravilhoso. Maravilhoso, porque eu falo que o Antônio tirou ele de letra, o processo como um todo, já sabendo do desencarne iminente. Né? Então, e onde que entrou o reiki dentro disso? Né? Era a ferramenta que eu tinha nas mãos, né? Isso se vão aí 14 anos, 15 anos. Era a grande ferramenta que naquele momento eu tinha nas mãos. Né? E todo o processo, foram 6 meses, né, dentro desse processo da descoberta, do diagnóstico até o desencarne, todo o processo nós trabalhamos com o reiki também. Né? Então, antes de quando começava algum processo de dor, antes de tomar medicação, nós fazíamos um atendimento de reiki, aplicava o reiki, ele dormia. Né? Às vezes ele acordava com o emocional, às vezes um pouco mexido, reiki, ele adormecia. Né? Então ele utilizou pouquíssimos remédios mesmo, a alopatia entrou muito pouco. Dentro do processo das internações aconteceram algumas, os médicos traziam uma surpresa nessa direção, né? Porque eles diziam que era o paciente mais paciente que eles já tinham tido. Né? E o reiki contribuiu muito, eu acho que eu pude validar de fato, né, o caminho do reiki, trazer isso para a minha vida dentro deste processo durante o desencarne do Antônio. E o momento mais bonito para mim, um dos momentos que eu tenho como mais bonitos da minha vida, foi o momento do desencarne especificamente. Né? Foi muito lindo poder vivenciar, é uma honra poder vivenciar o desencarne. Você estava junto lá na hora? Sim. Final, ele estava no quarto lá, você estava coladinha do lado quando ele partiu. Sim. Né? E claro que sempre com muita ajuda, né? Que a gente não sabe explicar, mas um processo com muita tranquilidade, com muita maturidade. Desculpa, eu perdi minha mãe faz 5 anos. Ela morreu nos meus braços e foi a melhor experiência da minha vida, porque tinha tido grandes problemas, inclusive tinha vindo da Itália por causa dela, que era um negócio muito forte, e fizemos as pazes num leito de morte. Cantei com ela cantava, às vezes ela estava consciente, cantava as canções da música antiga de guerra que ela gostava muito, sabe? E no fim, abraçado, ela verteu 2 lágrimas, virou, olhou para mim e se despediu. Pronto, acabou. Foi extraordinário. É legal quando as pessoas em torno lidam bem com a questão da passagem de um ente querido, porque é óbvio, não é fácil, envolve várias emoções da família, né? Às vezes, você fazer o correto em relação a alguém que está indo, pessoas da sua própria família vão chamar você de frio, dizer que você não amava a pessoa porque você está equilibrado no processo, inclusive para ajudar, porque você tem uma outra consciência que a pessoa não está morrendo, só está passando para o outro lado, e chega muita gente em cima criticando. E aí você tem que ter, além da paciência de lidar com o processo, ainda tem que lidar com os familiares desequilibrados, Sérgio, que não entende que naquele momento as emoções deles não estão ajudando em nada, mas você estando tranquilo, você consegue ajudar numa coisa que é inevitável numa situação dessa. Marisa, daí você começou a aprofundar a parte do reiki
até hoje você chegar na condição de poder iniciar a outras pessoas. Então, aproveitando, para quem não conhece direito o que é o Reiki, você pode especificar um pouquinho o histórico do Reiki, como é que o Reiki surgiu, o que é o Reiki, para ajudar quem não conhece bem o tema. Faz favor. Tá bom. O Reiki é uma técnica de energização, de cura, né, através da canalização de energia, onde você se conecta à energia Rei, a energia universal, a energia Ki, a sua própria energia. Então, a soma dessa energia, através dessa somatória, você canaliza a energia, né, em prol de alguém, de você mesmo, inclusive, que é um dos pontos que eu bato o tempo todo. Não tem sentido falar que é reikiano, e que é aplicar... só um canal, não. Né, que não tem a ver com a sua própria energia. Né? E por isso que nos cursos é pré-requisito para mim, e sempre, não para mim, deveria ser sempre, a auto-aplicação de Reiki. Sim. Porque as pessoas, de um modo geral, elas querem ajudar, mas o que você está passando da sua energia para o outro? Também é. Então, é primordial a auto-aplicação de Reiki. O primeiro benefício que se tem, né, que eu pude experimentar na minha vida, foi a auto-aplicação. Né? Onde eu trago uma reorganização, uma ordem maior para o meu próprio campo, para o meu Ki. E a partir de um Ki mais ordenado, em conexão com a energia Rei, então eu posso também ofertar esta ordem. Porque de verdade o que a gente oferta é a qualidade do nosso próprio campo. Sim, exatamente. É isso que nós ofertamos de fato. Então, e é o que eu trabalho com os meus alunos o tempo todo. Né? Qual é a qualidade do seu campo? Antes de você querer ofertar. Tá. Né? Se a gente soma aqui um pouquinho com a ideia ainda que a gente estava falando antes do desencarne, né? Quando tem alguém doente, daí os reikianos querem ir lá aplicar reiki, e daí a questão é assim, qual é a sua intenção ao aplicar esse reiki? Porque se a intenção... A dor, aliviar Mas às vezes a dor faz parte do processo. Né? E a questão é assim, nós não sabemos o que é melhor para o outro. Então, o que nós podemos ofertar é uma Aí entra o sagrado ordem. feminino, a intuição, a percepção daquilo que seria importante fazer naquele momento, que o homem normalmente não tem essa capacidade. Eu acho que não tem. Eu, inclusive, não tenho, entendeu? Então, perceber o que é necessário fazer nessa situação. Mas o lance que ela está falando é o seguinte, Sérgio. Eu vi vários reikianos cometer o seguinte erro. Então, por exemplo, uma pessoa está próxima da morte, é inevitável um paciente terminal. O reikiano fica lá, não, vamos salvar ele. Você não vai salvar ninguém, porque nenhum ser humano... salvar, então, mas aliviador, você pode fazer o seguinte, na hora que projetar energia, que tal trabalhar sem o ego? Por exemplo, que essa energia flua por um poder maior, uma mão maior, que aconteça o melhor para a evolução da pessoa, seja lá o que for. A oferta que o reikiano pode fazer é para ajudar na evolução da pessoa. Essa evolução é ficar ou é partir? A gente não sabe. Então a gente oferta o melhor e o universo faz o resto. Então é isso que ela está querendo falar. Precisa haver uma entrega por parte do reikiano, né? Não só o reikiano, qualquer terapeuta, na hora de passar uma energia, não enfiar tanto o que ele quer. O que você quer? Você quer alterar o processo da pessoa ou você quer ofertar o amor que possa evoluir a ela? Mandar amor, mandar luz. Eu tive um aprendizado recentemente fantástico com o desencarne da minha mãe. Eu tenho muitos desencarnes na minha vida. Posso contar várias histórias. A única coisa que sabemos que vai acontecer. E quando for o nosso, a gente fala, Marisa, vai aí, ó. Eu estou me tornando boa nisso. O desencarne da minha mãe foi um desencarne com muita dor física. Né? Câncer também. Não, minha mãe veio de um AVC, né? E teve todo um processo. Ela ficou 13 anos acamada. E recentemente, agora 1 mês, 2 meses atrás, teve o desencarne do corpo, né? Minha mãe desencarnou. E foi um desencarne com muita dor. Né? Era o processo que ela precisava experimentar naquele momento. E que nós também. Não sei o que se transforma a partir disso. Quanto que nós aprendemos. Eu trabalho muito com pessoas, né? Então, eu também não acho que seja só o caminho, não. Através da alegria a gente também transforma muita coisa. Mas existem processos que através de uma dor física, isso nos leva a uma reflexão maior, a um transformar do olhar. Então, é isso que eu converso muito com os meus alunos de Reiki especificamente, que nós não sabemos o que é melhor para o outro. Claro que dói em nós também você vê às vezes alguém que você ama sofrendo, é claro que sim.
Mas, em verdade, a gente não sabe o que é melhor. E essa dor que quem está junto também sofre em função do sofrimento do outro, também é aprendizado para a própria pessoa. Então, por exemplo, se a gente vai projetar energia para alguém, tá? Que a gente deveria objetivar nisso? Eu quero acabar com a dor dela? Não. O que é o objetivo? Que aconteça o melhor para a evolução dela, seja lá o que for. Sim. Por isso que é legal, Sérgio, trabalhar a passagem de energia com um pouco mais de consciência, um pouco mais de conteúdo, não só método. E outra, eu estou botando meu ego nisso que eu estou fazendo. Eu quero, veja bem, eu quero acabar com a dor dela, porque a dor dela causa dor em mim, que é meu parente. Então, no fundo, você quer acabar com a sua dor, no fundo. Então, talvez o melhor, para acabar com a dor de lá e a dor daqui, um pouquinho mais de consciência. Vou projetar isso aqui, que o universo carregue para ela o melhor possível, e eu também, que todo mundo cresça nesse processo, sabe? E deixar e fluir o que for melhor. Às vezes o melhor é a pessoa passar, às vezes é ficar, a gente não sabe. O problema é que muita gente enfia o que ela quer e não aceita o que o universo quer naquele momento, que é isso que ela está pontuando. Mim, eu tenho que evoluir bastante. O processo de aliviar a dor de uma pessoa, sobretudo quando ela já está inconsciente, às vezes, e está de uma forma que você percebe, né, que está sofrendo. Eu digo, esse aqui, na minha visão errada, eu estou percebendo, mas eu queria realmente que essa pessoa fosse receber alguma coisa, né? O ego não existe, no meu caso, com certeza não, porque não estaria aqui também, mas o fato de sentir alguém passar fome, sentir alguém que dorme no relento, isso me faz mal. E como me faz mal ver alguém sofrendo. Não, isso tem que incomodar todo mundo, senão a gente não tem poder de reação até para ajudar. Mas o que acontece, Sérgio? O planeta tem 7 bilhões de pessoas. Se você for ficar preocupado com a dor de bilhões, você não vai crescer. Não, mas você não vai perto, na tua rua, que dorme... Não, eu sei, mas isso aí a gente pode colaborar e ajudar dentro daquilo que a gente pode fazer. Agora, se a gente não puder ajudar e ficar mal com isso porque não pôde ajudar, além de ter o outro com doente, vai ter você também. Então, o que a gente pode... E faz o que pode, exatamente. No quadradinho que você está da tua vida, oferta o melhor possível e sabendo que, é assim, no meio do incêndio, joga o teu copo d'água. Não vai apagar o incêndio, mas apagou o teu. Então, é importante a gente ter noção disso e que a gente possa ajudar de uma forma um pouco mais consciente, sem a gente sofrer tanto ao ajudar quem sofre. O que eu percebo, né, quando a gente fala da questão do ego, né, a gente não está falando de um padrão de ego, de egóico, de egoísmo. A gente não está muito... Humildade e modéstia são as virtudes essenciais. Isso, não tem jeito. Mas tem que professá-las e manifestá-las também. É o ego da não aceitação. Por exemplo, eu conheci, uma pessoa foi eletrocutada. E aí ele estava esperando a ambulância chegar. Eu cheguei perto e vi que a pessoa já estava com o corpo espiritual todo para fora. Então cheguei ali, fiquei quietinho e comecei a emanar energia para soltar ela. É o que eu sei fazer como médium. Tinha um monte de reikianos, era um evento. Tinha um monte de reikiano, todo mundo mandando energia. Aí uma reikiana virou e falou assim para mim: você não vai ajudar para a gente salvar ele? Eu falei, peraí, ele está indo embora. Mas a gente não tem que ajudar ele a ficar, não. A gente tem que ajudar para o que aconteça o melhor, seja ficar ou passar. Então vibra a sua energia com serenidade, e se for a hora dele, ele vai cheio dessa energia de amor para lá. Mas aceita essa passagem. E a pessoa não aceitava, por ser reikiana e achar que podia. Então tem que haver consciência, tá? E projetar que aconteça o melhor para a pessoa. É o que dá para a gente fazer. Porque caso contrário, a gente tenta impor o que a gente quer, e o universo no momento está fazendo uma outra coisa. Então é melhor, fica no fluxo. Olha, eu não sei se a pessoa vai ficar ou não, eu sei que o meu amor é enorme e está fluindo. E deixa que aconteça o que tiver que acontecer. Aí a pessoa fala, eu vibrei energia, ele foi embora. Era para ir embora. Mas aí a não aceitação é que é o ego, que é o que ela está comentando. Então, essa entrega, ela é muito legal. Isso para qualquer curador de qualquer sistema, a gente tem que ter a noção do limite até onde a gente pode ajudar. Tirar a dor de alguém traz satisfação para a gente, mas tem que entender o resto. Não é fácil. Mas não é fácil. Em absoluto, é ele que chega lá. Talvez ele, sei lá, você. Eu sou tosco. Não, nada disso. Não, para perceber mal a origem, onde tem que ir, como fazer chegar lá, é difícil. São os grandes desafios, não, né? Vou virar no Sagrado Feminino, vou abrir meu feminino e resolver o problema. Ô Marisa, só para conceituar melhor para o pessoal que está assistindo,
Reiki. São duas palavras do japonês, Rei e Ki. Rei, a sabedoria ou amor universal. Ki é a palavra japonesa para força vital, que é uma corruptela da palavra chinesa original Chi, que é força vital, e que os japoneses adaptaram como Ki. Então o método Reiki é você captar o Rei, a sabedoria universal, para que passe em você e flua você como um canal, um intermediário, passando. Para isso a pessoa tem que passar por uma iniciação no Reiki, para abrir os canais, para que possa ela ser vetora disso, poder verter isso no mundo. Então, o cara que trouxe isso de volta, porque parece que é um método antigo, e que um japonês resgatou, que é um Mikao Usui, né? Como é que foi esse histórico dele, resgatando isso e trazendo esse grande método de cura que hoje está tão espalhado pelo mundo? A história do Mikao Usui, né, começa com ele é um professor, né, e ele dando aula e ele sendo questionado se ele também já tinha curado, quando ele falava de Jesus. Essa é a história que chega pra gente. E ele era mestre japonês, mas ele falava de Jesus. Pois é. Né? Então, a história que chega pra gente é que ele é questionado acerca se ele também curava, se ele falava de Jesus, alguém que curava com as mãos, e se ele também curava. E quando ele se pega em xeque em relação a isso e ele não pode dizer que sim, é onde se conta que daí ele começa a fazer uma busca, né? Querendo entender esse processo de cura, como que era possível essa cura através das mãos, como Jesus também fazia. E daí conta-se que ele andou por muitos lugares, né, resgatando muitas escrituras, estudando, até que chega um momento que ele entra em uma meditação e que ele recebe os símbolos do Reiki. Né? E que conta-se que ele vai para uma montanha, né? E fica 21 dias em jejum e meditação. Tá. E no 21º dia ele é arrebatado por uma luz e recebe esses símbolos. Tá, Marisa, esse arrebatado por uma luz, na sua opinião, é claro que ninguém estava ali para ver como é que era a descrição dele, arrebatado por uma luz. Você acha que é uma luz que desceu em cima e daí deu a visão dos símbolos do Reiki, ou ele pode ter sido arrebatado para fora do corpo e ter visto esses símbolos, ou uma presença espiritual passada, ele encaixa e aí adapta o método? O que você acha? Dentro do que eu conheço, do que eu estudo hoje, faz mais sentido que ele tenha tido uma saída. Uma saída do corpo. Né? Que ele tenha tido uma saída e que ele tenha entrado em contato, né, com alguém que viabiliza isso, porque não viabiliza para ele, viabiliza para a humanidade. Que é isso que eu ia perguntar para ela, Sérgio, porque se de repente rola uma coisa dessa, não é possível que ele ali sozinho, o universo abrisse aquilo para ele sem ter outras presenças extrafísicas que ajudassem esse processo a acontecer para descer esse método de cura aqui para a Terra. Então eu sempre achei que por trás dos símbolos do Reiki, da egrégora atmosfera do Reiki, existem os guardiões espirituais daquela atmosfera e que projetaram aquilo para ele, porque era um momento para resgatar esse antigo método de cura. O que você acha, Marisa? Sem dúvida, e não para ele, né? Não para ele, através claro. dele para a humanidade, porque se espalha, né? E é um dos grandes métodos que a gente utiliza até hoje. E aqui eu quero juntar um pouquinho, você falou em algum momento nas iniciações que acontecem no Reiki, né? Que para mim também tem uma distorção muito grande. Porque se a gente pega a referência de iniciações antigas, do Antigo Egito, de tribos, né, onde os alunos eles passavam por uma série de provas e se eles passassem por essas provas, daí eles estavam aptos, né, a serem iniciados. Né? E eu sempre me questionei no Reiki, falei, quais são as provas do Reiki, né, depois de um curso, às vezes um curso rápido, né, para já fazer a iniciação de alguém. Eu nunca me senti apta a fazer uma iniciação nesse sentido. Né? E hoje eu entendo a compreensão que eu tenho, Marisa, tenho. É que as provas do Reiki, a iniciação do Reiki realmente acontece pós-curso. Né? Na própria prática. Na própria prática, no dia a dia. Né? Com os seus familiares, com o seu trabalho, com seus filhos, com seus amigos. Isso, né? A prova então, do dia a dia. À medida em que você vai vencendo quem? A você mesmo. Então as provas hoje não estão mais fora. Assim como os mestres hoje não estão mais fora, né? Hoje a gente busca o nosso mestre interior, a gente busca as nossas próprias provas, o nosso próprio transformar. E daí que nós vamos vivendo talvez iniciações, né, no dia a dia, nas relações como um todo. Então, é um grande presente o Reiki, como é um grande presente a cura prânica, como é um grande presente o espaço espírita. Qual é a grande diferença entre Reiki e cura prânica? Em essência, para mim, nenhuma. Então.
em essência, como para mim, em essência, também não tem diferença do passe espírita, né? Ou de qualquer outra É claro que nós estamos falando de caminhos, às vezes, ajustáveis, mas em essência nós estamos falando de uma conexão com uma energia maior, que através de você canaliza para o outro. E o pano de fundo disso é sempre a energia. O que varia são os métodos de passar a energia. A cura prânica trabalha com determinadas técnicas criadas pelo Choa Kok Sui, que ele aprendeu na Índia, na China, e adaptou um método excelente. Já o Reiki vem do trabalho do Mikao Usui, utiliza a visualização de símbolos, alguns mantras. O passe espírita utiliza principalmente a presença do mentor espiritual, o passe na Umbanda também, e você tem o jorei da Igreja Messiânica, você tem até no movimento carismático da Igreja Católica a imposição de mãos. E se a gente olhar os relatos bíblicos, Jesus toda hora fazia imposição de mãos. O que sai da mão dele? Energia, é claro que de uma qualidade bem superior à nossa. E há relatos também no Oriente do Buda também fazendo curas, e do Krishna também. Então, o que me parece é que a essência disso tudo é a energia, tá? A qual a gente trabalha trazendo para cá, cada um com seu método. Agora, cada método tem sua maneira, é igual o técnico de futebol. Todos estão lidando com futebol. Um lida com o sistema tático X, o outro com o sistema. Mas o que está por detrás daquilo? O jogo de futebol. Então é muito legal que não haja, isso é a visão que eu tenho, nenhuma espécie de competição entre métodos, e sim fusão, união, coparticipação, né, correlação, porque, desculpem, um método somado com outro pode enriquecer bastante um ao outro, dando uma condição melhor. Mesmo que a pessoa goste de um método X, seria bom que ela estivesse aberta, estudando de tudo, isso enriqueceria o próprio método dela. Nós temos sempre que simplificar, nós temos que simplificar. Porque quando você simplifica, você amplia o número de pessoas que se interessam. Sim. Eu tinha, então, é o seguinte, um livro do Camille Flammarion, que era grande astrônomo, um grande astrônomo francês, em 1870, 60. E eu tenho esse livro, só que não acho mais. Qual que é o nome, Sérgio? Eu estou falando sobre porque eu tenho todos os livros dele, por isso que eu estou falando. Qual livro? O Mistério, não, a Morte e os Seus Mistérios. A Morte e os Seus Mistérios, dividido em 2 volumes. Muito bom. Não dá, né? Não dá. Não dá. Qualquer coisa que a gente fale. Eu vou embora. Mas não sei se no 2 não achei, mas no número 1 era 2 páginas que ele fala da pranoterapia. E me conquistou de uma maneira extraordinária, justamente pela simplicidade. Sim. Você entende? Pelo amor, que você fala, não, tem que ser a intenção, é o amor, é a luz, exato, é o amor que tem que fazer. Sim. Você está entendendo? Sim, então, perfeito. eu não acho mais esse livro, só tenho 2. Eu tenho, posso te emprestar. Inclusive o Camilo, gente, é maravilhoso. Ou seja, inclusive o Camilo Flammarion, sabedoria de 200 ele anos. Simplificou muita coisa de astronomia para a população. Sim. E o Camilo Flammarion, ele estava ali presente naqueles primórdios do Espiritismo. Inclusive, quando Allan Kardec desencarnou, foi ele que no dia do velório fez a narrativa, o discurso de despedida, foi o Camilo Flammarion. E a Federação Espírita Brasileira publicou praticamente todos os livros do Camilo Flammarion. Agora, o curioso, ele não era espírita. Ele era amigo dos espíritas proeminentes da época, Kardec, Leon Denis e Gabriel Delany. Como ele era um astrônomo fantástico, ele mesclava essa percepção de universo que ele tinha com uma espiritualidade inata. Ele, particularmente, ele não era nada, mas ele seria o que a gente chamaria hoje de espiritualista, de forma aberta. Né? O Wagner. E eu sou admirador profundo do Flammarion. Vocês são um cara assim eu também. Eu sou fã. E aí, Marisa? Eu ia falar o seguinte, né? Desculpa, não, uma delícia. Flammarion, a gente cortei. Quem sou eu? Eu entro no... Tá uma delícia. Desculpa. Tá uma delícia. Você falava um pouquinho sobre somar as técnicas, né? E agora, enquanto professora de Reiki, né? Talvez fale algo que traz um pouco de polêmica, mas é a minha opinião. Essa sou eu, né? Então, quando você fala do passe espírita, que normalmente está linkado a uma presença. Como achar que no atendimento de Reiki isso também não está acontecendo? Sim. Né? Ou em qualquer método de cura, quando você está se disponibilizando conectado a algo maior.
Então, não dá para a gente separar mais as coisas, né? Não existe nada que seja absoluto. Como eu já ouvi algo parecido com o que Jesus fazia era aplicar o reiki. Não, de jeito nenhum. Né? Porque ele aplicava através das mãos. Então, é querer reivindicar algo para uma técnica ou para aquela. A gente precisa começar a parar com essas babaquices. Sim, um cara igual Jesus, ou Buda, ou Cristo, esses grandes mestres, esses caras, eles próprios eram os portais de amor, né? Então, esses caras praticamente, eles tinham uma conexão assim, banda larga, me ajuda aí, 1 giga, sabe, 1 bilhão de gigas, seria mais ou menos isso. Ô Marisa, a questão do reiki, eu acho isso um absurdo, inclusive. Reikiano fala assim, olha, eu sou só um canal, eu posso estar de pileque e passar um reiki porque eu não interfiro. Eu posso estar fumando e passar um reiki porque eu não interfiro. E é claro que isso não tem lógica, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se a gente fala do Ki, né, da energia própria, que passa através de você de alguma forma, e que é isto que vai também para o outro dentro dessa soma, não dá para a gente falar que o que está acontecendo dentro de você, ou como você se encontra naquele momento, que isso não está passando nada, né? Porque eu não vou nem tão longe acerca de uma bebida, né? Eu vou enquanto o padrão emocional ainda, de turbulência que você tem, ou o padrão psíquico, né, que está gerando esse emocional tumultuado. Por isso que, por exemplo, nos cursos, o que eu mais trabalho não é a técnica do reiki em si, mas o que é ser um reikiano de fato. Sim, exatamente, você está totalmente correto. As pessoas ficam com foco, onde eu ponho a mão, como eu ponho a mão, onde que eu faço... preocupada com a técnica. Com a técnica, né? Onde o principal é a formação de um reikiano. Se a gente fala de reiki como uma técnica de cura, nós estamos falando que um reikiano é um curador. O que é necessário para se tornar um curador? Que dor é essa? Curar a dor. Que dor é essa para ser um curador que nós estamos falando? Né? Que são a própria turbulência do reikiano neste momento. Então, o foco tem que ser uma reforma íntima sempre. Porque senão eu estou impondo, senão eu acabo me perdendo nas armadilhas do nosso ego, do nosso querer, do nosso poder quando eu estou aplicando o reiki em alguém. Quando alguém sai da maca e vem te abraçar, ai, obrigado, e daí você se enche dentro disso. Não, claro que não, eu sou apenas um canal. O que nós percebemos por trás disso é poder, é ego, e acaba sendo muitas vezes um desserviço para o processo evolutivo da pessoa. Né? Acaba muitas vezes atrapalhando mais o processo. Com isso eu estou falando, não façam reiki, não atendam. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, estude. Estou falando, entre no seu processo de reforma íntima. Eu estou falando, faça a autoaplicação. Realize isso em você. Muito. A autoaplicação realmente realize isso em você fabuloso. Antes de querer ficar entregando para o outro. E mais, senta 5 minutinhos do seu dia, todo dia, reikianos, e apliquem reiki no planeta. Não, mas eu sou reikiano 1, eu não posso. Pode, né? Mais uma vez isso talvez cause polêmica. Normas são para serem quebradas. Amor não está ligado a técnica nenhuma. Os melhores reikianos que eu conheci, Marisa, eles, antes de serem reikianos, eram excelentes pessoas, caráter fantástico. Então, é claro que o caráter deles estava melhorando o processo. E eu conheci reikianos que eram pessoas muito complicadas, enquanto pessoas, e o reiki deles chegava a causar dor de cabeça nas pessoas. Sim. Porque parte deles estava entrando no processo, Sérgio. O reikiano, o que ele tem que fazer? Ele se abrir para algo maior fluir. Então eu costumo dizer, o rei é maravilhoso, mas o reikiano nem tanto. Então o problema do reiki é o reikiano. É verdade. O rei, a energia universal, fantástico, mas ao passar por aqui, vou dar um exemplo simples. Você tem uma caixa d'água. Então quando você abre a torneira lá embaixo, a água passa pelo encanamento. Vamos supor que a caixa d'água é o universo e o encanamento é o reikiano, por onde vai passar. Sim. Vamos supor que caiu um rato dentro da caixa d'água e esse rato ficou preso na tubulação onde a água desce. E putrefada, essa água vai sair podre. Eu costumo dizer que a caixa d'água que é o universo está cheia de energia, mas o encanamento às vezes tem um rato podre e ferrugem dentro. Essa água vai sair limpa? Não. O reikiano é o encanamento, é por onde vem isto. Então qual é o rato podre? Ódio.
emoções mal resolvidas, Rancor. é a ferrugem. Isto interfere. Inveja. Mas como a pessoa aprendeu de que ela era só um veículo, um canal, ela acha que não. Interfere sim. Então, é muito importante o que a Marisa está falando, que curadores em geral, inclusive estendendo para qualquer método, tenham a noção de que quanto melhor ele estiver enquanto ser humano evoluindo, enquanto pessoa, Sérgio, quanto mais amor fluir, mais consciência maior fluir, melhor vai ser ele enquanto canal. Sim. O rei não precisa disso, não, mas a pessoa precisa, né? E para se tornar esse curador. E outra coisa, nenhum curador, Sérgio, pode ter qualquer tipo de arrogância com qualquer trabalho que ele faz. Ele é veículo, a causa é algo maior. Então a alegria de um curador é perceber que ele foi bom veículo, bom canal, não é causa de nada. Não é verdade, Sérgio? A gente não pode, enquanto elemento intermediário, achar que nós somos a causa. Somos, né? servidores. Somos servidores, exatamente. E às vezes, enquanto padrão emocional, o reikiano não percebe porque ele fala assim, mas eu não sinto raiva, não sinto ódio, não sinto inveja. Basta ser carente. Uma simples carência, porque se você está carente, e todos nós somos carentes em alguma instância, sim, claro. Você acaba muitas vezes roubando energia do outro, né, do que você doando essa energia. E as pessoas não fazem isso por mal, ninguém está fazendo por mal, mas há de se conhecer, é o autoconhecimento, é o orar e vigiar. É o autoconhecimento que Uma vez, eu botamos para... Dentro da minha classe, dentro dos meus cursos, a gente troca muito reiki. Fundamental. E eu deitei para receber reiki, né? Eu pedi reiki, deitei para receber reiki. E eu deitei com um bom aluno, né? Tô deitada, de repente eu começo a perceber a minha energia saindo e indo pro reikiano. Você estava mandando energia... Então, mas não consciente, eu estou aqui mandando. Não, mas então, foi um processo... Era nível inconsciente, mas havia um porquê. Ou seja, você era com o sagrado feminino... Será que era eu que estava... mais evoluída do que quem não. Se pensar fosse o mestre? Querido, eu preferi por um outro caminho, né? Eu não acho que eu estava doando minha energia. O cara estava vampirizando ela. É isso que ela está querendo dizer. E eu já vi isso também acontecer, isso não só no reiki, outros métodos, passe, cura prânica, a pessoa ia ali passar e o paciente sair pior. Isso em vários métodos, Sérgio. E outra coisa que a Marisa não citou, eu vou citar aqui, embora possa causar polêmica: curador obsidiado espiritualmente. Sim. Entidade pesada do lado dele vampiriza o paciente na hora da suposta cura. Então tem uma série de aspectos. Por isso que é importante a gente tá trazendo um tema desse com a Marisa, que é uma mestra reikiana fantástica, séria, porque isso pode ajudar outros reikianos a ponderar melhor seus processos, ajudar pessoas que não conheciam o reiki a entender melhor isso e talvez até trabalhar, aprofundar no reiki ou qualquer outra terapia de cura, porque tem um lado extrafísico que às vezes mistura. Mas esse lado extrafísico, ele não aparece na formação do reikiano, que já seria o lado consciencial do lado de lá, e que às vezes interfere. Quer ver outra coisa, Sérgio? Vamos supor um curador prânico, um passista espírita ou reikiano, vai aplicar energia no Jefferson. Tá? Tem uma entidade obsessora atrás do Jefferson, pesadona. Na hora que você vai aplicar, a entidade vem em cima de você. E aí você não está vendo nada, começa a se sentir mal na hora que você está passando energia. Então, se há desconfiança que possa ter um processo obsessivo, o que o curador tem que fazer? Que essa energia possa fluir e ajude o Jefferson e quaisquer outras presenças em volta. Já vai trabalhar no atacado, não no varejo, pega o pacote inteiro. Porque muitos casos de curadores, você vai ajudar alguém ali, horas depois você toma um ataque extrafísico da entidade que não queria que você ajudasse a vítima dela. Às vezes só ocorre fora do corpo. É suficiente esse movimento para você? Então, com o movimento, com sentimento real, aí o plano espiritual também canaliza algo e retira a entidade. Aí o reiki seria para o Jefferson o acompanhante dele. Tá? Você estaria fazendo um processo maior. Somos todos um? Somos todos um, exatamente. Então, por isso que é bom a gente complementar as coisas com outras áreas e correlacionando, vai ampliar e melhorar qualquer processo. E dentro de algo que eu aprendi com você, né? Meu eterno professor, né? Sem ele eu não estaria aqui. Eterno é muito tempo, né? Eterno é muita coisa, viu, Marisa? É muita coisa, foi nós dois, vai. É muita coisa. Meu grande professor, né? Que é assim, né? Dentro desse processo, que ajude a pessoa que está recebendo o reiki, ajude
a entidade que está junto e que me ajude também no aprendizado desse processo. Melhora ele, melhora a entidade e melhora o curador. Gente, porque se não tivesse um aprendizado para mim, eu não teria esse processo na minha frente. Né? Então, somos todos um, sim, todos aprendemos. O Sérgio pontuou bem, somos todos um, aí caiu como uma luva, Sérgio. Aliás, uma luva entre planos, né? Vamos chamar assim. O Weigert, quero falar um pouquinho sobre isso ainda, que é assim, né? Eu começo, a primeira aula do Reiki 1, a primeira aula que eu começo a trabalhar com as pessoas, eu vou na direção de deixar claro, eu dou uma aula de bioenergia, que eu aprendi com o Weigert. Com ele, eu sei. E que eu deixo claro que eu vou trabalhar... Que eu vou trabalhar o reikiano, que eu vou trabalhar reforma íntima. E que com isso eu vou mexer com os padrões emocionais. Normalmente na primeira aula, na segunda já não volta a metade. Alguns não voltam, não. Exato. E o que é incrível, né? Muitas vezes são estudantes espirituais que também não voltam. É que o pessoal estava interessado só em técnica, né, Sérgio? Não, chega perguntando do certificado. 1, 2, 3, 4, tem 5. Não, o cara tá na fase 8 e tá querendo ir preocupado já com o certificado. Não, mas nos currículos mesmo do clube, lá, mestre do 1, 2, 3, 4, 5, eu digo, Deus do céu, onde é que vai pro céu isso aqui? Tem muita gente que se liga aos diplominhas, ou porque ter feito um curso mais especializado que outro. Meu Deus do céu. Tem algo que eu convido também as pessoas nessa desconstrução, que é a ideia do nível 2, do nível 3. Eu vou falar algo, eu não gosto de ser chamada de mestre Reiki, né? Porque eu acho que para alguém falar que é mestre em algo, tem que ter ralado muito, né? Então, eu particularmente me incomoda um pouco. Eu sou uma professora de Reiki, né? É o que eu prefiro, assim. E eu vou dizer uma coisa, se eu conseguir realizar nesta encarnação o Reiki 1 em mim, eu acho que já é algo muito grande. Eu sempre falo isso, Sérgio. Muito e é o seguinte, uma pessoa que fez apenas o nível 1 de Reiki, se ela fizer direitinho, ela não precisa fazer outras iniciações. Agora, é claro, tem que fazer bastante atividade. Exato, e ela pode aprofundar, tem um feedback também mas da pessoa que eu conheci também reikiano que era assim. O cara nível 3, ele fala, você ainda é nível 1, isso é de uma arrogância, uma babaquice, sabe? Uma pessoa fazendo o básico do Mikao Usui ali, que ele ensinou, já é uma excelente criatura e que, botando seu coração em ação, melhorando e praticando, que é o lance lá na prática, ela já é um canal de luz no mundo, pode aprofundar se quiser, mas aquilo ali já basta para ela se tiver grande amor, Sérgio, grande consciência em cima das coisas. E técnica é importante, mas técnica é uma coisa da mente, amor é uma coisa do coração. Precisamos somar essas duas coisas, precisamos somar o conhecimento com o amor e botar alegria, porque senão, Sérgio, se não for para ser feliz, o que adianta a gente mexer com todos esses estudos? Não teria outra forma, tem que ter adorar felicidade. O que você faz. Isso, gostar do que faz. E é o grande caminho para esse preenchimento dessa carência, de fato, né? Que todos nós experimentamos de certa forma. Então, o que preenche? Às vezes as pessoas me procuram, seja num atendimento de Reiki, ou numa constelação, ou no consultório, que tem um vazio, eu tenho vazio. Às vezes não está no trabalho, elas querem achar no trabalho, ou no relacionamento, ou com os filhos. Aqui dentro, buscar a missão de vida. O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? O que é que eu vim fazer? Vou me conhecer e tudo mais. Aqui estamos, né? E quer experimentar isso através de um caminho de um Reiki? Fantástico. É que muita gente pensa que o passe, a cura prânica, o Reiki e outras terapias é como se fosse aspirina vibracional. Vou ali, tomo essa energia e melhoro. E de repente a causa do problema dela continua a mesma, que é esse grande vazio e daí dentro. Daí a gente tem os Papa Reikis, o Papa Passe. É o Papa Passe e o Papa Reiki. Ele fala, se ali tem Reiki eu quero, ele tem passe eu quero. Ele só vai nos lugares para puxar, não ajuda em nada, só vai lá para receber. Eu pego a minha lista lá para os ambulatórios de Reiki. Eu vi três ciclos de Reiki com o mesmo nome, eu falo, não, aqui não mais. Manda marcar terapia. Porque senão vai ficar e você eternamente fica alimentando isso. Não é um desserviço. Eu quero falar só uma coisa rápida. Em 1989, ele tinha acabado de chegar aí, encontrei na rua Carlos Petit, onde ele tinha o centro lá, um calhamaço de 4, 5 folhas sobre florais. Ainda batido à máquina, não tinha computador, coisa nenhuma, não tinha impressora.
Eu peguei um negócio, não roubei, porque tava de graça. Era gratuito. Estava distribuindo. Não, isso já é um bom começo, né? Porque se a pessoa vai lá sem dinheiro. Né? Então, sabe o que aconteceu? Eu li tudo. Mas, no fim, eu escrevi lá a lápis. Perfumaria, coisa de mulher. Não está aqui. Você botou isso lá, Sérgio? Escreveu Pai, isso? Filho do Espírito Santo. Aconteceu na minha vida. Aí paguei os pecados. Porque em 92 aconteceu alguma coisa grande que eu comprei um kit de floral de Bach e comecei a fazer gratuitamente. E até hoje fiz mais de 20 mil florais. Isso paguei porque ficava fim de semana fazendo um monte. E o Dr. Bach, ele tinha lá a ideia dele que eu absorvi completamente. Humildade, simplicidade e compaixão. Era o tripé dele. Humildade, simplicidade e compaixão. Que entrou em mim na hora. Entendeu? E não é que eu quero me colocar, não, eu sou um idiota qualquer, mas há coisas que servem, que a gente utiliza, mesmo sendo idiota. Ô Marisa, brincando, a gente está chegando já no tempo. Acho que me já explica passou. uma última coisa aqui. O reiki surgiu no Japão com Mikao Usui, primeiro entre os japoneses. Tá. Depois vários americanos começaram a ir lá, se iniciar, um pessoal do Hawaii, dos Estados Unidos, e aí o reiki veio para a América do Norte e daí se espalhou para vários lugares. Brasileiros foram ao Japão, mas o que nós temos muito hoje é o padrão que veio pela via mais americanizada do que a original. Você acha que nessa através de uma mulher, exato, através dessa passagem, Japão, Estados Unidos e daí para cá, você acha que houve alguma adaptação e mudança? Tá? Por exemplo, se uma pessoa for seguir o reiki tradicional do Mikao Usui, pela via japonesa, original, é igual à tradição americana adaptada daquela hoje para o ocidental? Eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente para responder isso. Vou falar por uma percepção. Eu acho que não. Acho que é bem diferente. Acho que é bem diferente. Eu tenho acesso a um diário muito antigo, né? Da neta da senhora Ravaio, que trouxe o reiki depois, né? E os apontamentos nesse diário, eles são muito diferentes do que a gente experimenta hoje. Ele tem inclusive um fundamento. Isso, ok. Muito do funcionamento físico mesmo. Né? De como os órgãos funcionavam, associando a alimentação. Que interessante, então, caminhos diferentes, né? De muito mais soma do que ele chega pra gente hoje. Do que chega hoje já meio adaptado. Vamos chamar o fast food ocidental vibracional. Isso, parece que precisa ter um banho holístico. Sim. Né? Para poder ser aceito, né? E eu sinto que o conhecimento que eu tenho dentro do fundamento é que ele era muito mais pé no chão. Que legal. Marisa, você atende lá no bairro do Brooklyn, no Espaço Origens, que você fundou lá. Você como terapeuta, você atende, e lá também tem cursos de reiki, tem constelação familiar. A Ilza, que é nossa amiga de Salvador, atende lá com terapia vibracional também. A Ilza é maravilhosa, a melhor clarividente que eu conheço, grande amiga nossa. Deixa o telefone de contato, se alguém, de repente tem alguém que quer fazer um curso de reiki, a Marisa é a pessoa adequada. Um telefone e um endereço de lá para o pessoal poder acessar, faz favor. Tá legal. O Espaço Origens está na rua Indiana, 894, no Brooklyn. E o nosso telefone lá é 8272-98272-5818. Site? www.aorigens.com.br. Tem esse azinho antes, tá? Que a gente precisa pôr. Origens. Origens no plural.com.br. Sérgio, a gente nem conseguiu chegar no tema do sagrado feminino, porque a gente ficou na área do reiki, porque o tema é muito interessante. É assim que então, a gente vamos perguntar o nosso. Desculpe se eu cortei as coisas. Não, Sérgio, vamos perguntar educação. Vamos perguntar o nosso cambono, que o Preto Velho tem cambono, a gente tem o Sérgio, né? A gente tem o Jefferson. Vamos perguntar ao nosso cambono se ele aceita fazer uma outra gravação aqui na sequência. A gente passa na semana seguinte esse programa e a gente faz um agora, aproveita que ela está aqui, só sobre o sagrado feminino, já que de reiki a gente falou bastante. Perfeito. Pode ser? O cambono, o Jefferson, podemos gravar um outro programa, uma sequência, aí vocês
verão é sequência disso, a gente com a mesma roupa, porque nós estamos gravando sem maquiagem no mesmo dia, sem maquiagem ainda. Jefferson, você que é o nosso chefe aí, tudo ok? Podemos gravar mais um? Porque aí a gente fala de sagrado feminino, que é o tema, o Sérgio está se coçando ali, porque é um tema que ele adora, né, Sérgio? Não, eu vou falar uma coisa. Com os florais, nós desenvolvemos um software com o Rodolfo. Os florais, então, tá tudo, tem tudo sobre, inclusive, cada cliente, quantas vezes, o que tomou. E eu nunca olhava para mim, né? Eu fazia com pêndulo. Botava lá o meu testemunho, o cabelo, o pêndulo, ia em cima. Tinha 500 flores. 500, meu Deus do céu. Uma floresta. E um dia eu fui lá ver, deixa ver o que eu tomei aqui, deixa testar eu. Aí fui lá, quase caí no chão. Eu tinha usado 30 e tantas vezes um floral de Minas chamado Mater Paternarum, que era para quê? Para abrir o lado direito, para abrir o feminino, para ser finalmente uma pessoa legal, decente, deixar de ser aquele machinho idiota. É isso aí. Então, não, mas tem que fazer assim para chocar. Os caras vão lembrar. Mater Paternarum quer dizer a mãe dos pais. Mater é a mãe, Paternarum dos pais. Então imagina o significado. Então, eu comecei já, por causa desse negócio todo, a quebrar padrões, a ser uma pessoa decente. Não é que fosse indecente, não acho a palavra certa, mas a ser uma pessoa... Amorosa. Está vendo, né? Me emociona. É isso que aconteceu, gente. Precisamos... Estão fazendo feminicídio adoidado nessa terra. Sim, infelizmente. Não é possível. Terrível isso. Inclusive com a mãe do filho, com a mãe do teu filho, de outras pessoas. Não é possível que aconteça mais. A violência masculina contra a mulher é um negócio absurdo. Envergonha a todos nós. Inacreditável. Então, pode falar que eu realmente sou fã, porque comecei a mudar a minha vida em função dessa abertura que finalmente aconteceu comigo. Ele foi o responsável. Sim, inclusive quem eu roubei a apostila, ele nem viu e tal, mas ele deu uma mão, inclusive, para os florais. Legal. Bom, então a gente vai gravar outro programa aqui com a Marisa na sequência. Sérgio, palavras finais, Vamos nessa? Maravilhoso. Andiamo avanti. Marisa, obrigado aí por essa primeira gravação, tá? E aí você vai ficar de castigo aqui mais um programa com a gente gravando, tá bom? E ele vai perder o Flamengo Botafogo, que é às 9 horas. Nós estamos gravando esse programa hoje, quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017. Hoje tem a semifinal da Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo no Rio e Cruzeiro e Grêmio em Belo Horizonte. E aí... nós temos o grupo de estudos aqui mais tarde, vamos estar com a aula aqui e eu não vou poder ver o segundo jogo, mas torcendo para que Krishna, Babaji, ilumine a estrela, Prânica, a estrela para a gente passar. Ok, eu me preocupei com a maquiagem e ele com o jogo. Gente, brigadão aí pela assistência de vocês, um abração para todo mundo. Obrigado pela oportunidade.